que os bichinhos fazem bem para a nossa saúde, a gente já sabe, né? E quando eles são usados para terapia com crianças? Hoje a gente vai falar sobre isso, então vem comigo que você vai saber tudo sobre esse assunto. Bom, então para falar desse assunto, a gente está aqui com a Ale, que já esteve aqui no Farejando Por Aí, já é a segunda vez que está gravando vídeo com a gente. Ale, obrigada. Oi, farejadores, que prazer estar aqui de volta. Eu sou uma fã desse canal, sou uma fã de animais. Eu sou neuropediatra e trabalho com reabilitação infantil. E dentro da reabilitação infantil, a gente tem algumas reabilitações em que a gente pode ter o animalzinho como parte desse processo de reabilitação para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, autismo, paralisia cerebral, enfim, o animal ele pode vir aí como um instrumento para melhora de qualidade de vida dessas crianças. A terapia assistida por animais, ela é uma terapia relativamente antiga, todo mundo acha que é meio novidade, né? Mas ela tem mais de 50 anos, no Brasil demorou um pouquinho a chegar. E eu tenho uma experiência há mais de 15 anos que começou, que a gente pode ter a terapia assistida por animais de grande porte, que é a ecoterapia, normalmente usa cavalo, e as de pequeno porte, que chama de pet terapia, que aí a gente pode usar cachorrinho, gato, peixe, golfinho, enfim. Então eu comecei com a eco, com crianças, na época eu trabalhava na APAE, então com crianças que eram assistidas na APAE. E aí a gente fazia um trabalho tanto de estimulação motora com cavalo, quanto de estimulação cognitiva. E logo na sequência veio a entrada da pet terapia, então a gente usando também os cachorrinhos como terapeutas mesmo. Então, quando a gente fala de terapia assistida por animais, esses animais eles são treinados especialmente para fazer esse tipo de terapia, para isso. Então, eles têm que ser dóceis, eles têm que entender que eventualmente uma criança vai puxar um rabo, vai puxar uma orelha e eles não podem reagir, tem que ficar paradinho na hora do carinho, né? Tem a personalidade do cachorro, né? Então, tem algumas raças, por exemplo, que são mais ariscas, tipo uma Akita. É um cachorro mais sem paciência, né? Tanto que se usa muito, que a gente mais vê são os de pequeno porte, tipo Lhasa, Yorkshire, Labrador e os nossos queridos vira-latas, né? Sim. São ótimos de personalidade. As pessoas, o tutor ele pode inscrever, né? Tem vários programas como Cão Terapeuta, Patas Terapêuticas, acho que é o nome, né? Exatamente. Que também o tutor pode inscrever o animal, né? E aí lembrando que não é qualquer tipo de bichinho, mas que você pode pelo menos passar por uma triagem para saber se o seu bichinho pode ser um terapeuta, né? Exatamente. E aí depois você passa por uma triagem, a maioria dessas ONGs, elas têm depois um treinamento, né, para esses cães. E aí eles depois fazem um estágio, é super sério, é um trabalho de verdade. Eles entram como estagiários, ou seja, observando os outros cães e depois eles entram na terapia. Como é que você vê o avanço dessas crianças que fazem essa terapia? A gente é muito rico, né? É muito lindo. A gente vê realmente... Tem uma transformação mesmo da criança? Tem uma... Eu acho que a gente tem duas vertentes. Uma que é da criança que precisa de um treino de socialização, de um treino cognitivo. Então a gente vê o cachorro, né? Vamos falar agora do cachorro. Ele é um animal que você olha para ele e você já dá um sorriso, né? Então você já faz um contato visual, o cachorro vem, ele busca essa parte social, então a gente vê as crianças querendo interagir com os bichos. E a gente tem um outro tipo de trabalho, que é quando, por exemplo, uma criança tem fobia, tem medo de animais, e a gente vai trabalhar essa desensibilização através da exposição com o cão treinado, né? Que não vai pular, porque às vezes, por exemplo, por que não pode o filhote? Porque ela vai pular, ela vai dar um beijo, ela vai... E aí a criança que já tem medo, fica mais acuada. Sim. E aí você vê um resultado, assim, importante para essas crianças. Sim, de melhora de socialização. Bom, se eles já fazem bem pra gente, né? Assim, imagina para um tratamento desse. Exato. Né? Muitos estudos mostram, né? A simples presença, né? De um bichinho de estimação em casa, você melhora quadros de ansiedade, quadros de depressão em adultos, mas em crianças também, né? E principalmente aí no pós-pandemia, durante a pandemia, aumentou muito o número ainda bem, de adoção de animais, porque as pessoas precisavam de mais companhia. E isso resgatou muita gente de doenças mentais mais graves. Agora sobre o cão de acompanhamento, né? Como que funciona isso? Então, aí a gente tem cães que não precisam passar por todo esse treinamento, né? São os cães que são mais um apoio emocional, né? Então são cães de companhia mesmo, né? Então aqui na clínica o que a gente tem é o cão de
apoio emocional, né, que é uma cachorrinha que é super dócil, que é treinada, assim, pelo menos para não avançar e tudo, e que a gente usa para, por exemplo, uma criança que tem medo de cachorro, ou então a gente está, por exemplo, fazendo um treino de habilidade social, de duas crianças juntas para aprender a brincar. Então, vamos aprender a brincar com o cachorro. Eu jogo a bolinha, agora é a sua vez, então a gente treina a troca de turno. É uma cachorrinha que faz esse apoio emocional para as crianças. Né? Uma criança que está mais nervosa, então vamos fazer carinho, ela chama Cidinha, gente. Vamos respirar junto com a Cidinha, né? Vamos brincar de correr com a Cidinha, para dar aquela regulada. Uma vez eu li que até para as crianças, na criança no geral, né, para o crescimento da criança, até para comunicação, né, porque ela tem que conversar com o bichinho, ela tem que ensinar o bichinho de alguma forma. Então, o que eu sempre falo no canal é, você que quer dar um pet para o seu filho, que o pet não é um brinquedo, né, Exato. que você tem essa responsabilidade de cuidar do animal, mas para que ele possa servir também de apoio também para a criança, para aprendizagem, né, não só das responsabilidades com o bichinho, mas também com a comunicação e tudo mais. Exato, isso né? que eu ia comentar, que quando a gente pensa no cão de apoio emocional, então a gente ensina, por exemplo, as crianças a escovarem o bichinho, então tem uma questão, aí você está trabalhando coordenação motora, mas você também está trabalhando cuidar do outro, né? Então respeitar o tempo do outro, então são várias coisas, e essa responsabilidade, não pode chutar, não é um brinquedo, não pode tem que respeitar o cachorro, né? Então não pode abraçar demais, né? Tudo isso são processos terapêuticos pra gente, mas que são ensinamentos pra vida, né? Como que vocês escolhem esses animais? A gente escolhe um pouco pela personalidade do animal, né? Então tem que ser um animal dócil, não pode ser um animal filhote, não pode ser um animal idoso, ele tem que estar com boa saúde, vacinas em dia, vermifugado, né? Porque a gente também tem que pensar que o cãozinho que tem alguma doença, ele pode, né, transmitir para alguma criança e vice-versa, então tem que estar todo mundo saudável, né? E aí, eventualmente, quando a gente está falando da pet terapia, tem um treinamento adequado. O que você fala para a pessoa que está assistindo, é um tutor de bichinho e quer ajudar de alguma forma? Olha, a primeira coisa eu acho que aí para pet terapia é procurar alguma ONG, né, como os cães terapeutas, tem alguns que fazem visitas hospitalares, que é um trabalho muito interessante, que fazem visitas, por exemplo, a lar de idosos, né, a gente sabe que os cães levam muita alegria, muita vida para os idosos que estão institucionalizados. Então a primeira coisa é, o que você quer fazer com o seu cachorro? Né? Então, como você quer que ele trabalhe, que ele seja um cão terapeuta, que ele seja um cão de apoio emocional, e aí procurar ONGs que façam isso e começar um processo de triagem. Mas acho que a primeira coisa para começar isso é socializar o seu cachorro. Então, colado farejando por aí e ver locais pet friendly, que você pode sair com o seu cachorro, que você pode... Para ele estar acostumado com a rua, com pessoas, exatamente, crianças. Exatamente, né? Ele está acostumado com essa convivência e aí a gente tem certeza que ele vai se comportar bem, né? E qual é o recado então que você dá para os pais de crianças que têm transtorno de neurodesenvolvimento, né? Que precise desse auxílio e ainda não tem, né? Como que eles podem procurar por isso? Exatamente. Bom, aqui no Brasil ainda é muito pobre nosso aporte de cão terapeuta para domicílio, né? Então a gente sabe, todo mundo conhece, por exemplo, o cão guia, né? Que é para pessoas que têm deficiência visual. Mas a gente tem também cães treinados para acompanhamento de crianças com transtorno do espectro do autismo. Aqui no Brasil muito pouco, mas a gente tem também cães treinados para pacientes com epilepsia, que é a crise convulsiva. Então o cachorro consegue posicionar o indivíduo durante a crise, consegue no final da crise fazer estímulos para que ele volte a respirar mais rápido. Enfim, é um trabalho super bonito. Que aqui ainda é muito raro. Primeira coisa, dar um pet para o seu filho, mas o que a Marília falou, pet não é brinquedo. Então, exponha a primeira criança a isso. Vai com ela numa feirinha de adoção, vê se ela entende bem o cachorro. Aqui, quando a criança está em reabilitação, aqui na clínica, as famílias sinalizam a gente que o cachorro vai chegar. Então, a gente começa a trabalhar com a criança, mostrando foto. Aí a gente trabalha com a Cidinha, que é a nossa, para ver a resposta da criança. E aí mostra a foto da criança, para não ser aquela... Crianças, aí eu tô falando de crianças mais no espectro do autismo, elas têm, às vezes, uma inflexibilidade, uma dificuldade para lidar com a surpresa. Então, do nada, aparecer um cachorro que late, que lambe, que pula na casa dela, às vezes existe uma dificuldade. Então,
trabalhar essa previsibilidade, mas investir no bichinho. Então é isso. E o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês também pelas redes, tem o Instagram. Sim, a gente está no Instagram, é o @Vivericlínica Granja Viana. A gente coloca sempre novidades lá, a gente fala da parte técnica, porque tudo isso que eu falei aqui, obviamente, né, não foi falando em termos técnicos, porque não é a proposta, mas lá a gente explica por que, né, do nada, por que é o cavalo, por que é o movimento tridimensional do cavalo, né, por que são determinadas raças de cachorro ou cachorros que têm um determinado tipo de personalidade. Então a gente vai trabalhando mais essa parte técnica. Legal. Olha, eu agradeço por te conhecer, por estar com a gente. Sempre. Que a gente tá sempre, né? Foi uma amizade que o Farejando por Aí trouxe para mim, eu super agradeço. Parabéns pelo seu trabalho, você é uma pessoa assim, iluminada, maravilhosa, super agradeço, conte com a gente sempre, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar com o pessoal, marca quem vocês acham que esse conteúdo vai ser importante. Não esquece de se inscrever no canal, que a gente sempre traz novidades e aciona o sininho, porque aí você fica sabendo de tudo. E a Luna tá dando um tchauzinho por aqui. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau!